a mais uma aula de controle. Na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 10. O exercício 10 é esse aqui. Nesse exercício, então, nós vamos resolvê-lo com vocês. O primeiro passo é estabelecer um critério, né? Um critério de estabilidade para esse polinômio de quarta ordem. Então, aqui está colocado um polinômio genérico de quarta ordem, e a ideia é determinar um critério, ou simplificar, digamos, o critério que viria do Hurwitz. Então, essencialmente, o que a gente vai ter que calcular é esse conjunto de determinantes. Então, se nós calcularmos esse conjunto de determinantes, então, a partir desse conjunto de determinantes, então vamos calcular os determinantes. E a partir desses determinantes, então, nós vamos criar um critério para a estabilidade do polinômio. Então, a primeira parte, nós fazemos... Trata-se de um polinômio auxiliar. Esse polinômio auxiliar, ele vai ter o quê? Ele vai ter a mesma ordem do polinômio original, S4, S3, mas a partir do S2, S1 e S0, ele passa a ser diferente, são como se fossem novos coeficientes. E aí nós colocamos os coeficientes do polinômio ali, empacotamos A4, A3, A2, A1 e A0, e completamos os demais com zero. A partir do momento que tem zeros aqui, esses coeficientes vão, os determinantes associados a eles vão ser iguais a zero. Então, é isso aí. Agora nós vamos fazer o cálculo do B1. O B1 é isso aqui, ó. Então vai ser o determinante formado, menos o determinante formado por essas duas matrizes divididos por isso aqui, ó. Então, isso vai ser exatamente o que está escrito aqui. Se nós fizermos esse cálculo, então vai ficar, e simplificando um pouquinho, vai ficar A1, A4, A3 mais A2. Esse é o B2, B1. Esse é o B1. Vou chamar isso aqui de B1. O B2 vai ficar, se a gente olhar aqui, o B2 vai ficar essa diagonal, que seria negativo, vai ficar positivo daí, dividido por A3, então vai ficar A0. A0. Então nós temos aqui, a partir daqui, esse aqui é igual a zero, porque essa coluna é igual a zero. 0, 0. Tá, esse aqui é o B1. B2, desculpe. Está um pouquinho deslocado, é o B2. Ou seja, esse aqui está nessa estrutura aqui. O mais complicadinho de todos vai ser o C1. O C1, eu vou colocar o C1 aqui. O C2 vai ser igual a zero, que a gente vê claramente que ele vai ser igual a zero, porque vai ter uma coluna de zero, então já vou colocar o C2 igual a zero. E o D1 vai ser dado por isso aqui, que vai depender do resultado anterior. Sendo que o D1 vai ser essencialmente o A0. A gente vai ver que ele vai dar o A0 no frigir dos ovos. Mas vamos fazer o C1, que é o mais complicadinho. O C1, então, a gente vai entrar aqui com o menos o determinante divididos por B1, né? Então, B1 já é esse trambolho aqui, ó.
E aí vai ser o A3, B1, A1, B2, sendo que o B2 é o A0. Então, isso aqui, se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar a isso aqui. Ó. A1 ao quadrado, A4. É só algebrismo, certo? É um pouquinho chato de se fazer, porque a gente pode se perder por aí. Mas a resposta é essa aqui, com uma certa manipulação. Então, a parte chata mesmo é o C1. O C1 que é o chatinho. O B1 foi tranquilo, só que como o B1 já é um pouco maior, colocando o B1 aqui, ele vai acabar sendo e gerando um determinante maior, e aí isso, com as devidas simplificações, gera aquele resultado ali. Para C1, esse resultado aqui para C1. Bom, o critério requer que eu tenha todos esses coeficientes desse novo polinômio, fazer um novo polinômio, que tenha todos os coeficientes com o mesmo sinal. Sendo que o B1 vai ser o que multiplica S ao quadrado e o C1 vai ser o que multiplica S. E o D1, fazendo o mesmo cálculo e tudo mais, a gente vai ver que o D1 vai ficar igual a zero. Esse D1 vai ser igual a zero. Então, o ponto-chave do critério para um polinômio de quarta ordem é garantir que B1 e C1 sejam maiores que zero. B1 tem que ser maior que zero, uma vez que A4, A3 e A0 são maiores que zero, é o que nós estamos assumindo. Eles têm que ter todos o mesmo sinal. Se tudo for negativo, vai ser tudo negativo. Nós estamos assumindo que A4, A3 e A0 são positivos. Então, nesse caso, o B1 e o C1 vão ter que ser positivos também. Certo? Porque nós estamos assumindo que os raízes, polinômio original, são maiores que zero. E por isso que esses caras aqui vão ter que ser maiores que zero. Porque nós assumimos, isso implica, para ter estabilidade, que B1 seja maior que zero e que C1 seja maior que zero. Certo? Bom, agora vamos ver como é que fica. O B1 é aquilo ali, então quer dizer que o A2 vezes A3 menos A1 vezes A4, que eu fiz a multiplicação esse A3 eu multipliquei para cá e fiz isso maior que zero. Então, isso aqui vai ter que ser maior que zero. Então, isso aqui vai ter que ser maior que zero. Isso implica, então, que A2 vezes A3 vai ter que ser maior que A1 vezes A4. Essa é uma condição. Não vai ser a mais restritiva, mas é uma condição importante. Tem que ser satisfeita. Ou seja, traduzindo isso, a multiplicação dos coeficientes do polinômio original, essa multiplicação desses dois tem que ganhar desses dois aqui. Ó. É parecido com o polinômio de terceira ordem, que tem esse critério também. Só que agora, como a ordem é maior, esse critério não basta. Mas ele tem que ser satisfeito.
Então isso é parecido com um de terceira ordem. Então a primeira condição está ali. Essa é a nossa primeira condição. A segunda condição, agora, que é um pouco mais chatinha, que é o C1 maior que zero. A gente tem que pôr todo aquele trambolho ali. Claro que num software com capacidade algébrica, ele resolve boa parte dessas coisas para nós. Pode ser o Maple, pode ser o SymPy do Python. O bom aqui dessa história toda, que aqui no denominador a gente já sabe que isso aqui, ó, observe que isso aqui está no denominador, ó. Então essa condição já está no denominador. Que aqui a gente já sabe que isso aqui tem que ser maior que zero. Eu fiz ali, A3 vezes A2. Não, não é a mesma coisa. Não. Isso aqui é diferente. Não, é para ser aqui A3, isso aqui está certo. A3. A3 está aqui. A2 vezes A3. A1 vezes A4. Então, observe que aqui, isso aqui tem que ser maior que zero. Então, pela condição anterior, vamos ver aqui. Então, pela condição anterior, isso aqui tem que ser maior que zero. Logo, isso aqui tem que ser menor que zero. Então, pela condição anterior, isso aqui está negativo. Está negativo. Porque A2 vezes A3 tem que ser maior que A1 vezes A4. Logo, isso aqui é menor que zero. Logo, essa parte de cima aqui tem que ser menor que zero. A1 ao quadrado, A4, mais A3, A0, A3, menos 1. Isso aqui tem que ser menor que zero. Uma vez que isso aqui, se eu estiver satisfazendo a condição anterior, eu acabo satisfazendo isso aqui menor que zero. Professor, Oi? eu fiquei com uma dúvida, por que que tá invertido, né, o sinal? Por que que não é lá, por exemplo, no C1, quando o senhor colocou dividido por B1, o B1 não seria A2 vezes A3 menos A1 vezes A4? Você está falando aqui seria A3 vezes A2? Menos Isso, A1 vezes A4. Foi o que eu isso. escrevi aqui, ó. Mas lá no C1, no denominador do C1, não ficou trocado? Ah, ele está trocado aqui, né? Deixa eu ver se eu fiz isso errado. Exatamente, ele está trocado. Esse resultado aqui, tu está falando, esse aqui está trocado. Ou seja, se isso aqui é maior que zero, esse aqui tem que ser menor que zero. Não sei Sim, se mas por que que tá... Eu não entendi por que que trocou, professor, o sinal. Não seria o mesmo que B1, o denominador do C1? o denominador do C1 seria isso aqui. Esse determinante aqui, essa simplificação, isso aqui está correto. Sim ou não?
Pois é, a minha dúvida é se o denominador disso não estaria ao contrário. É capaz de estar ao contrário, sim. Agora eu já não sei te dizer, porque eu fiz no computador isso, mas é que eu posso ter trocado o sinal em cima, entendeu? Sim, tá, E mas então aí as depois... coisas estão... mas assumindo que esse aqui está correto, isso Tá, aqui teria que ser menor que zero, então, o que faria sim, com que lá em cima, essa parte aqui de cima também fosse menor que zero. tá. Porque eu posso ter trocado, dependendo do que tu rearranja ali, tu pode trocar o sinal de cima e o de baixo e as coisas meio que se compensam. Tá, obrigada, senhor. Então, pode ser que tenha algum equívoco aqui, porque eu fiz no computador isso. E agora eu estou fazendo no papel aqui, no tablet. E por isso que eu estou vendo... Porque no computador tu manda selecionar maior, põe a condição e aí ele pode alterar a ordem, trocar os sinais ali. Mas se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui automaticamente faz com que esse denominador seja negativo. Para essa divisão dos dois serem maiores que zero, o numerador tem que ser negativo também. Que é o que eu escrevi aqui, ó. Certo? E aí, agora, se isso aqui é negativo, é. Aí o que eu acho que tem algum problema, que provavelmente esse cara aqui no denominador está errado. Eu teria que dar uma olhada de novo. Mas pela minha solução do gabarito aqui seria isso aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que dar uma olhada direitinho depois. Mas a gente chegaria a isso aqui. Mas isso eu vou dar uma olhada depois com calma e verificar se isso aqui é verdade. Ou seja, essa condição, e aí o resumo da ópera é essa aqui, ó. Critério no final. Logo, o critério para estabilidade seria esse aqui. Todos os coeficientes maiores que zero. Que seria todos os coeficientes com o mesmo sinal, mas no caso ele está assumindo coeficientes positivos. O A2, A3 maior que A1, A4. E o A2 ser maior que A1, A4 divididos por A3. E que A0, A3 multiplicados divididos por A1. Então essa é uma condição. Normalmente essa aqui acaba sendo a mais restritiva. Certo? Eu vou dar Eu uma fiz aqui, checada para ver professor. se... Oi? Eu fiz aqui, deu. Tá correto o sinal. Ele trocou o sinal de cima e inverteu embaixo daí. Então tá certo. Sim, teria que ser menos a 1 ao quadrado, a 4 ali. Ele trocou esses sinais. Então, E daí ele inverteu embaixo. daí inverteu embaixo, né? Tá. Então tá certo esse resultado, então, e esse aqui também tá certo, né? Ô, professor, Sim. tem uma dúvida. Ali na segunda condição, eu isolei o A2 e na terceira condição eu isolei o A1. Estaria certo também dessa resposta? Também dá. Ali Na embaixo. realidade, é a satisfação dessa condição inteira aqui, né? No caso, seria essa aqui. É o conjunto da multiplicação. Ela não ficou tão bonitinha quanto a segunda, né? A Sim. segunda condição ela fica bonitinha. Essa aqui, na realidade, é um jogo de forças. Eu posso deixar A2 vezes A3
No caso, como ele não está multiplicando, ele foi dividido aqui, na realidade, esse balanço A1 vezes A4, divididos por A3, e A0 vezes A3 divididos por A1, essa soma e o A2, mas eu poderia colocar o A1 em evidência. Ponto-chave veio daqui, ó. Nem precisaria reescrever dessa forma aqui. Eu poderia colocar direto nessa forma. Certo? Tá bem. Então, E aí poderia botar em evidência o A1, assim, qualquer coeficiente estaria certo. Vai dar tudo a mesma coisa. Obrigado. O importante é esse aqui, ó. Nem precisava nem colocar em evidência, daria para colocar direto essa parte ali. Daria para ter colocado direto isso aqui, ó. O ponto-chave que nós vamos ver nesse exercício que aqui mais adiante vai aparecer para um KP. E a gente vai usar o KU e aí vai ficar explícito o valor, entendeu? Então, os demais coeficientes vão estar corretos, digamos. Certo? Então, na realidade, nem precisava ter colocado, poderia ter colocado direto essa expressão aqui em cima, desse jeito aqui, direto aqui. Ó. Certo? Então, vamos à próxima questão. A próxima questão, ela diz respeito a... Nós temos um conjunto de diagramas de Bode, de Next. Esses aqui são os diagramas de Next. Esse é Next, esse é Next. E nós temos dois lugares. Esse é um lugar da raiz e esse é outro lugar da raiz. Certo? O que se pede é relacionar a posição do menos 1. Por exemplo, o menos 1 na posição A representaria que situação? Representaria polos em qual desses diagramas? Polos na posição 3, ou na posição 7 e coisas do gênero. Então essa é a ideia dessa questão. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Aqui ele meio que bagunçou essa parte aqui não tem. Esses números que estão meia boca aqui, eles não estão valendo, tá? Esses aqui que estão aqui não estão valendo. O que vale é 7, 6, 6, 5, 4. Ele está no enunciado. Quando eu gerei aqui, eu desloquei a curva e no fim ele criou um pouquinho de sujeirinha aqui. Esses aqui não valem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é associar um diagrama ao outro. Então nós temos dois diagramas de Next e dois lugares das raízes. Quem é quem? Na realidade, esse diagrama de Next aqui está associado a este lugar das raízes aqui. Ó. E esse diagrama de Next aqui está associado a esse lugar das raízes. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que ter em mente, essa associação. Como é que eu sei disso? Quando um sistema é estável em malha aberta, ele não tem nenhum polo, nenhum xizinho no semiplano direito. O semiplano direito está aqui. Então essa é a fronteira de estabilidade. E eu não tenho nenhum xizinho aqui, ó. Tem nenhum xizinho aqui. Então, nesse caso aqui, no de cima, eu tenho um xizinho, nenhum xizinho no semiplano direito. E aqui eu tenho. Logo, essa aqui é a planta
instável em malha aberta. Como é que eu sei disso? Por causa desse cara aqui, ó. Esse cara é o polo, esse xizinho é o polo em malha aberta, que é instável. Já essa outra aqui é a planta estável em malha aberta. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E agora, como é que eu sei que esse aqui é o relativo à planta instável em malha aberta? Deixa eu pôr em preto. Porque ele tem uma circulação no sentido anti-horário. Observe que ele tem uma circulação aqui no sentido anti-horário. Isso aqui é no sentido anti-horário. E aqui é a circulação no sentido horário. Certo? Já esse aqui de baixo, ele só tem circulação no sentido horário. Então ele só circula no sentido horário. Então, eu sei disso porque circulação sentido anti-horário. Então isso aqui está associado à questão de ter polos instáveis em malha aberta. Certo? Se a planta é estável em malha aberta, ela só circula no sentido horário. Então essa aqui é a planta estável. Em malha aberta. Então, esse cara com esse e esse aqui com esse. Então ele já matou metade das coisas. Alguma dúvida tem? Então agora vamos fazer a correspondência das letras. Ó. Posição 1 de quem? Posição 1 é desse cara aqui. Ó. 1 tá aqui. Ó. 1 tá aqui, 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 aqui. Representa a situação F. Não circulou, porque seria os polos nessa posição no lugar das raízes, que representa que eu tenho todos os polos estáveis. Vou tirar esse círculo para não ir aqui. Ó. Esses polos, todos eles são estáveis, ó. Todos eles estão na região estável. Essa planta ela tem um zero positivo, que faz com que diminua a estabilidade do sistema. Mas na posição 1 eu tenho todos os polos estáveis. Ou seja, se a planta é estável em malha aberta, o diagrama de Next não pode circular o -1. O -1 não pode estar dentro do diagrama de Next. O diagrama de Next é esse aqui. Eu não posso ter o -1 nem em G e nem em H. Sendo que em G representa a situação em cima do eixo. Em H eu tenho os polos nessa posição 3 aqui. Ó. São polos no semiplano. Tem duas circulações. Se o -1 tivesse aqui no H,
eu teria 2 polos no semiplano direito. Dois polos no semiplano direito. Oh, coisa é. Vou deletar esse aqui. Vou fazer uma reta nova. Então eu tenho 2 polos no semiplano direito com H. Certo? Então vamos lá. Então, o 1 representa o ponto F. Então, ele é estável em malha fechada. Em malha fechada. E aí a justificativa é o diagrama N2, que é o de Next2, diagrama N2. E o cálculo básico é esse aqui. O número de polos em malha fechada é igual ao número de circulações mais o número de polos em malha aberta. Como não tem nenhum polo em malha aberta, instável, eu vou ter então, e não tem nenhuma circulação, eu não vou ter nenhum polo instável em malha fechada. Porque eu não tenho nenhuma circulação. Esse aqui porque é 0 porque a planta é estável em malha aberta. E esse aqui é 0 porque eu não tenho nenhuma circulação. O menos 1 está fora do diagrama de Next. Certo? Ô, professor, Diga. esse F teria que estar em cima do menos 1 ou qualquer lugar que esteja fora da circulação? É qualquer lugar fora da circulação. Aqui poderia ser... Aqui, se eu colocasse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ficaria difícil de tudo detectar, entendeu? Mas, Tá. então, é fora da circulação. Pode ser até na direita. Pode ser mais para cá, pode ser aqui. Até perto do G, está valendo fora da circulação. E na direita da circulação, tipo, no lado direito, no outro lado. Também pode. Do lado direito não tem como, porque daí o ganho tem que ser... O único ponto, olha só, que não muda é a origem, tá? A origem, esse ponto, o diagrama de Nike ele tem sempre a mesma cara, e o menos 1, ele não muda de posição, certo? Então, agora entendi a tua pergunta. O menos 1 é sempre nessa posição, menos 1 sempre aqui. Acontece que, à medida que eu vou aumentando o ganho, o diagrama de Next, ele aumenta de tamanho. Ele cresce. Por quê? Vai ser o diagrama de Next, o diagrama de Next vai ser do laço. O laço vai ser K, que é o parâmetro, vezes G vezes C. E esse K aqui que vai aumentar, esse é o mesmo K que está no lugar das raízes. É o mesmo Kzinho do lugar das raízes. Como esse K ele aumenta e parametriza o deslocamento das raízes no lugar das raízes, o polinômio característico, o formato, ponto-chave que eu quero dizer é o seguinte, o formato do diagrama de Next, vou fazer o formato aqui, digamos o menos 1 está aqui,
o formato, ele é assim, ó. Eu venho aqui, no caso, ele começa aqui. Na verdade, esse aqui que eu vou fazer o estável. Ele começa aqui e faz assim, ó. Começou em ômega igual a 0 até ômega infinito. Aí a parte complementar dele é simplesmente o reflexo disso. Tem que ser simétrico, tá? Que nem está ilustrado ali. Que vai de ômega menos infinito, ômega menos infinito até ômega igual a 0. Certo? Eu criei o diagrama de Nyquist por um determinado valor de K. E aí seria a situação F. Agora eu aumento esse K. Vou fazer o diagrama, vamos fazer em azul. Um laço 2, ou em verde. Vai ser com K2. Vamos chamar de KG. KG, que seria o K que vai levar para a posição G. A parte do GC é a mesma. Então, ele vai começar, ele vai crescer, é como se o diagrama de Nyquist crescesse ele inteiro. O único ponto que não se desloca é aqui na origem. Então, ele vai ser assim. O jeitão dele, o formato dele é tudo igual. A questão é que ele aumenta de tamanho e ele vai passar agora em cima do menos 1. Então, porque o KG agora é maior. Então, é todos aqueles pontinhos no diagrama de Nyquist que vão ser multiplicados por um número maior. Então, todos eles crescerão. E o único ponto que não se desloca é a origem. E aí, por isso que essa questão ela pode trazer um pouco de confusão, é que esse eixo aqui de baixo é qualitativo, tá? Ele foi gerado o gráfico para uma situação e depois para do G, isso aqui é qualitativo. Não sei se ficou claro agora. Ou seja, o menos 1 para o G continua sendo... Aqui é menos 1. Só que agora, pelo fato do sistema ter crescido, ele passa em cima do menos 1. Então, se a gente parar para pensar, é que a figura eu fiz o quê? Eu criei um diagrama de Nyquist para um determinado valor de K. E depois coloquei as letrinhas F, G e H. Mas, na realidade, eu tinha que ter tirado esse eixo aqui, ó, porque ele pode estar trazendo confusão. Porque o que eu quero é que vocês captem a ideia da posição relativa do menos 1 em relação ao diagrama de Nyquist. Mas o menos 1 não muda de lugar. E aí que veio aquela pergunta que tu fizeste, que ele podia estar à direita. Não, o menos 1 ele está sempre no mesmo lugar. Os únicos que não mudam de lugar é o menos 1 e o 0. O resto cresce com o aumento do K. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Entendi. Então foi uma questão de... O mais indicado seria ter tirado aquelas coordenadas ali, que isso causa uma confusãozinha. Então... E aí, essa situação que eu fiz aqui em verde, ela representa, toda vez que o menos 1 estiver em cima
diagrama de Nyquist, os polos do sistema vão estar exatamente em cima da fronteira de estabilidade. Então, o caso 2 é AG. Porque, mais uma vez, está na fronteira, é o diagrama N2, diagrama N2. Nyquist 2, diagrama 2. Então, toda vez que o -1 estiver em cima do diagrama de Nyquist, nós temos polos em cima do eixo imaginário. A fronteira de estabilidade. Vou ter polos, não precisa estar todos os polos. Na realidade, normalmente eu vou ter 2 polos na fronteira de estabilidade. Se vocês olharem tipicamente, nós temos 2 polos na fronteira de estabilidade e os outros estão na região estável. Então, esses 2 aqui, eles vão migrar e esses 2 aqui nunca vão ficar instáveis. Quem ficam instáveis são esses 2 mais próximos do eixo imaginário. Esses 2 que vão migrar para cá, gerando a situação 2, que representa uma região de fronteira de estabilidade. Está na fronteira de estabilidade. Então, toda vez que o diagrama de Nyquist estiver em cima do -1, nós estamos em cima do muro de Berlim, de alguma forma. Que a gente vai ver no caso instável, que daí nós temos 2 formas no caso instável. E por fim, dentro da região de instabilidade, se o -1 estiver aqui dentro, o diagrama de Nyquist abocanhou. Eu chamo isso de forma, digamos, simplificada, e que o diagrama de Nyquist comeu o -1, abocanhou o -1. Porque plantas estáveis em malha aberta, o diagrama de Nyquist não pode pegar o -1. E aqui ele pegou o -1, ou seja, circulou -1. E a gente vê que tem 2 circulações. Ó. Uma circulação interna no sentido horário e uma circulação externa no sentido horário. Então nós temos N. Então o ponto H representa o ponto 3. Aí o número de polos em malha fechada são iguais a 2, porque N é igual a 2. Que são esses 2 polos aqui, ó. O 3, esses 2 polos instáveis em malha fechada. Que eu tirei dessa circulação aqui, 2 circulações no H. Então nós temos 2 polos instáveis. Polos não tem acento. Certo? Então agora vamos fazer o 4 e o 5. E 6 e 7. Até dá para ver que aqui nesse diagrama, então vamos fazer o do instável agora. Então 4, 5, 6 e 7 é do diagrama com polos instáveis. E o diagrama é o N1. Então vamos fazer em azul. Então o diagrama é o diagrama N1. E ele tem o PMA agora é igual a 1. Eu tenho um polo instável em malha aberta. Esse aqui é o que faz que o PMA seja igual a 1. Um polo instável em malha aberta.
Então, para todas as análises, ele vai ter sempre um polo instável em malha aberta. Então, a situação agora, vamos ver, o ponto 4. 4 está aqui, ó. Então, o 4, ele tem 2 polos instáveis em malha fechada. Então, no 4, eu tenho em malha fechada 2 polos instáveis. E eu sei que o PMF tem que ser igual a N mais PMA. Quer dizer que o N vai ter que ser N igual a 1, uma circulação no sentido horário. Porque N igual a 1, N positivo é circulações no sentido horário. N negativo, circulações no sentido anti-horário. Então, N igual a 1 quer dizer que eu tenho uma circulação no sentido horário. Ou seja, representa a letra E aqui, ó. Uma circulação, aqui é sentido horário. Então, esse aqui é o E. Aí vamos ao 5. O 5 é para ser exatamente aqui em cima. Ou não? Deixa eu ver. Não, o 5 está para dentro do diagrama. O 5, vamos tirar aqui. Opa. O 5, observe que o 5, ele está dentro do diagrama, tá? Se o 5 tivesse exatamente aqui, ó, em cima do eixo imaginário, seria a letra D, ó. Mas o 5 não está ele está dentro do diagrama. Então, o 5 é a letra C. Aqui é o C. Por quê? O 5 é estável. Então, eu tenho o PMF igual a 0. Logo, o N vai ter que ser, isso implica que o N tem que ser menos 1. Por quê? Porque o PMF é sempre N mais PMA. Então, para dar 0, o N tem que ser negativo. Ou seja, eu tenho que ter uma circulação no sentido anti-horário. Anti-horário. Porque eu tenho todos os polos estáveis do 5. Essa é a situação. O 6, a gente observa que o 6 ele tem um polo exatamente aqui, ó. É o B. Toda vez que o diagrama de Nyquist estiver intersectando o menos 1, estiver passando em cima do menos 1, algum polo no lugar das raízes vai estar cruzando o eixo imaginário. Então, o 6 é o B. Então, em cima do diagrama de Nyquist. E aí, o próximo, o F, o A, melhor dizendo, o A representa a situação 7, que eu tenho um polo instável. É sempre a historinha aquela, PMF é igual ao número de circulações mais o número de polos em malha aberta. Como não circula, o N é igual a 0, não tem nenhuma circulação em nenhum sentido. Aqui dentro
Aqui dentro é circulação no sentido anti-horário, aqui dentro, nessa faixa, é circulação no sentido horário. Aqui não tem circulação. Aqui é a fronteira de estabilidade, passando em cima do eixo imaginário, aqui é a fronteira de estabilidade, passando em cima do eixo imaginário. Aqui não tem circulação. Então, se a gente fosse fazer em termos de N, vou colocar os N's aqui. Aqui nessa região aqui, o N é igual a 0. Aqui nessa região, o N é igual a menos 1. E aqui nessa região, o N é igual a 1. Certo? E em cima do diagrama de Nyquist é na fronteira, que ele vai estar entre não ter nada e ter alguma coisa. Certo? E é isso aí que nós temos para esta questão. Se você entendeu a lógica do negócio, fica fácil de estabelecer a relação. Daí, antes de nós passarmos para a próxima questão, eu pergunto para você se há alguma dúvida. Então, vamos adiante. Vocês não se preocupem muito com o formato do diagrama de Nyquist, mas esse formato aqui, ó, é típico de sistemas estáveis em malha aberta. E esse formato aqui é típico de sistemas instáveis em malha aberta. No final desse exercício, nós temos um outro diagrama de Nyquist de um sistema mais complicado. Ó. Estão vendo? Mas o formato, a ideia do peixinho e coisas do gênero é mais ou menos a mesma. Aqui a ideia é para ser similar àquilo que nós vimos. Só que aqui a circulação, aqui, a diferença é que esse caso aqui, a circulação N igual a menos 1 é aqui, e aqui é N igual a 1, que é sentido horário aqui, ó. Certo? Essa é a diferença. Mas o jeitão é mais ou menos a mesma. Já numa planta estável, e esse caso aqui a gente tem um polo instável em malha aberta. Certo? Mas quando eu tenho plantas estáveis em malha aberta, ou seja, sem nenhum polo no semiplano direito em malha aberta, o padrão é esse aqui. Ó. Esse padrão aqui, típico. Certo? Então, agora a próxima questão é fazer a aproximação de Padê. Padê de primeira ordem. Então, Padê de primeira ordem é simplesmente dividir o tempo morto em duas partes e aproximar depois por Taylor. A aproximação vem aqui, ó. Aproximação de Padê de primeira ordem, vai surgir um zero. Um zero no semiplano direito. O zero vai ser em 2 sobre tempo morto. Então a gente vai colocar no lugar do tempo morto isso aqui. Sendo que o tempo morto é igual a 2. Então, isso aqui vai ficar E na menos 2S aproximado por 1 menos S, 1 mais S.
colocando lá na função, ela vai ficar assim, ó. 24 menos S mais 1. Só coloquei o S. Normalmente a gente representa o polinômio, os coeficientes em ordem decrescente, ou seja, o coeficiente de maior ordem para o de menor ordem. S mais 4, S mais 2, S mais 3, S mais 1. Sendo que esse aqui veio da aproximação de Padê. Na realidade, isso aqui tudo veio da aproximação de Padê. Essas duas parcelas. Isso é o Padê. De primeira ordem. Certo? Então, essa é bem simples, essa questão. Bom, aqui pergunta, beleza, qual, para essa função aproximada aqui, qual é o lugar das raízes ilustrado na questão 1.1, ou seja, qual desses dois lugares das raízes que estão ilustrados aqui corresponde a esse sistema? Esse ou esse? A resposta é o de cima ali, é o lugar das raízes número 1, que é esse aqui, ó. É esse aqui que corresponde ao lugar das raízes dessa função aqui. Por quê? Eu vou ter um polo em menos 1, um polo em menos 13, um polo em menos 2 e um polo em menos 4. Então aqui é o polo em menos 1, menos 2, menos 13 e menos 4. E vou ter um zero em menos 1, e mais 1. E um zero e mais 1. Um zero e mais 1, que veio daqui, ó. Certo? Então trata-se do lugar das raízes 1. Depois os polos em malha aberta. Estão em menos 1, deixa eu colocar π. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E tem um 0 e 1. Tranquilo? Ô, professor, Diga. nessa questão fazer aquele esquema do alfa e do gama, né? Aí pode subir no gráfico um pouco para eu poder mostrar? Ali aquela, digamos, parábola dos polos 1, 2, 3 da esquerda, ela ficou virada para o outro lado, para a direita. Agora eu entendi. Então, acho que eu sei do... Tu está falando das assíntotas. É, da síntese disso. As assíntotas, elas vão ser duas assíntotas, três assíntotas, porque a gente tem... São três assíntotas. Por que as assíntotas são três?
O número de assíntotas é NP menos NZ. Nós temos 4 polos, menos um zero. Então nós temos 3 polos que vão para o infinito. Só que, devido a esse zero, a gente tem que começar a fazer o lugar das raízes, começando de menos infinito no liga e desliga. A gente vem daqui, aí o lugar das raízes vai fazer parte do lugar das raízes esse trecho aqui e esse trecho aqui. Certo? O valor do lugar das assíntotas, onde as assíntotas se encontram, é aquela formulazinha que é o sigma zero, que é o somatório dos polos e dos zeros. Então é o somatório, deixa eu pôr mais para baixo aqui para não poluir. Sigma zero é o somatório dos polos, a parte real dos polos, mas só tem polo real mesmo. Mas poderia ser simplesmente somatório dos polos menos somatório dos zeros, divididos pelo número de polos órfãos. Só que o ângulo vai ser a ideia do ângulo, que é a tua pergunta, é o ângulo aqui. Eu começo a contar o ângulo por aqui, ó. Então é como se eu tivesse o eixo. Aqui é o meu ângulo zero. Aqui é digamos que a assíntota vai dar mais ou menos aqui assim. Esse é o ponto sigma zero, digamos. Aí o sigma zero aqui seria peraí, que a minha caneta dupla. Aqui seria ângulo zero, ângulo 60, ângulo 180 e ângulos 300. Deu para entender? Sim, entendi, porque o polo está no lado direito, aí muda toda a... Por causa desse zero aqui, ó. Tá, é zero, isso. Entendeste? Entendi. É como se eu revertesse. Então, o meu 60 graus vai ser aqui, assim. A forma é a mesma, só que o ponto que eu começo a fazer a avaliação é justamente eu olho para cá, assim. Eu começo... Tudo é invertido. Certo? Isso é típico quando eu tenho um zero positivo. Só nessa situação, digamos. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, entendi. Agora o próximo é usando o lugar das raízes, determinar o KU, ganho ultimativo. Então, eu tenho um lugar das raízes, é esse cara aqui. Eu quero saber qual é o valor de K que leva os polos a ficarem exatamente aqui em cima. Como é que eu determino isso? A gente vai usar a seguinte característica. Isso aqui é o ômega U. Essa parte imaginária aqui é o ômega U. Certo? Isso dá mais ou menos 1,35 por ali. Vamos supor. Então vamos dizer que esse ômega U é 35. 1,35. Certo? E aí o que nós vamos usar é isso aqui, ó. O KU. A bateria da minha caneta está indo pro saco. Tá me ajudando. KU. Ele vai ser o quê? 1 sobre 1 sobre A. Ou
seja, 1 sobre A, eu vou pôr direto aqui, 1 sobre o módulo de G, o G é aquele G que a gente calculou aqui, ó. Esse é o G. G de J ômega U. Então, o ômega U a gente tirou do diagrama. O ômega U tiramos do diagrama. É 1,35 tirado do lugar das raízes. Daquela parte aonde ele cruza o eixo imaginário, a parte imaginária, né? Então a gente tirou exatamente daqui, ó. Exatamente a parte imaginária quando ele está cruzando, porque o KU é o valor de ganho que leva os polos a ficarem exatamente em cima do eixo imaginário. Então eu peguei a situação que corresponde aos polos em cima do eixo imaginário. O ômega U representa, porque aqui eu tenho um sistema oscilatório puro, que é um seno, essencialmente, e ele vai ter como raízes mais ou menos J ômega. Só que esse ômega tem um significado especial que vai ser a frequência de oscilação, e essa frequência a gente chama de frequência de oscilação crítica ou ultimativa. Então, essa parte imaginária aqui, que eu leio direto aqui, ela vai ser o ômega U, 1,35. Certo? Daí que eu tirei esse valor 1,35 que eu li do diagrama. Então agora é só calcular isso aqui, ó, módulo de G de J ômega U. Então vamos colocar lá, ó, 24. Aí é o módulo de menos 1,35J, onde tem S eu substituo por J ômega U. Ou seja, aqui onde tem S vira menos J ômega U, que é menos 1,35J. Menos 1,35J mais 4 o módulo disso. Multiplicado pelo módulo 1,35. Aqui é mais, tá? Aqui em cima foi menos por causa desse menos aqui. O resto tudo é mais. Bom, isso aqui, digamos, eu faria no computador, né? Na calculadora. No Mook é meio saquinho de fazer. Eu poderia obter um número complexo completo e calcular o módulo desse número complexo completo, ou fazer os módulos separados. As duas formas são equivalentes. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 0,73. Logo, o KU vai ser 1 sobre A, sobre esse número, sobre 0,73. Ou seja, 1,37. Ou seja, o limite, o maior valor
valor possível para o ganho KP. Ganho. O valor maior que esse leva à instabilidade. Certo? Tipicamente, se eu estou usando um software, com o software eu vou ter esse valor, porque ele calculou para todos os valores de K, né? Então ele fez caindo de 0 a infinito, digamos. Então ele fez o cálculo todo ele. Então ele acaba por determinar esse valor dessa forma. Mas aqui eu não tenho, então eu só tenho um diagrama feito, e em cima do diagrama feito que eu quero determinar o valor. Então por isso que a gente fez dessa forma. Isso vai ficar mais claro para vocês nas aulas dessa semana, que nós vamos falar sobre margem de ganho, reserva de fase, máxima sensibilidade, e aí vocês vão entender por que dessa relação aqui, ó, de 1 sobre esse valor. Certo? Mas para essa questão em si, é assim que se faz. E a próxima questão, então, é usar o resultado que nós obtivemos lá. Então, nós vamos usar a questão 1.1. Então, o primeiro passo é determinar o polinômio característico. O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó. Dessa malhazinha aqui. Deixa eu ver aqui para ficar muito espaço. Aqui está o G de S. Aqui é o controlador KP. Então, determine o KU para essa situação aqui. Então, o polinômio característico vai ser denominador mais KP ou KU. Como a gente quer KU, vou deixar escrito na forma de KU. Que é o KP correspondente ao máximo valor possível, que é o KU. Vou deixar com KP, porque daí fica genérico. Vezes o numerador. A gente está falando de numerador e denominador de G de S. Que é 24 menos S mais 1, S mais 4, S mais 3, S mais 2, S mais 1. Esse aqui é o denominador. E esse aqui é o numerador. Aí tem que multiplicar, tá. Eu faço em Python, vocês fazem na HP, ou fazem onde quiser.
seja, a multiplicação disso aqui deu isso aqui. Aí eu vou somar, que vai dar 2 termos adicionais vindo dali. A caneta não está me ajudando. De 4 KP menos S de 4 KP. Reestruturando, colocando na mesma, o polinômio vai ficar assim. S4, S é o cubo, 35. E o que começa a ficar interessante agora é o A1. Que ele começa a ser dependente de KP. E o A0 também é dependente de KP. Esse é o polinômio característico. Isso aqui é o A3. Esse é o A2. Esse aqui é o A1. E esse aqui é o A0. Aí usando os critérios. Os critérios são esses que a gente obteve aqui, né? Esses critérios aqui. Aí é só aplicar os critérios lá. O primeiro deles, A2, A3, A1, A4, quer dizer que 35 vezes 10 tem que ser maior que 50 menos 24 vezes KP. Vezes 1, que é o A4 é 1. Daqui sai então 24 KP tem que ser maior que menos 300 sobre 24, então automaticamente isso já é satisfeito. Tem que ser maior que. Então isso aqui não fede nem cheira, né? O B, que é o critério relativo ao C1, é o que é o mais. Tchau. Aquele A1 vezes A2 tem que ser maior que A1 ao quadrado, A4 sobre A3, mais A0. Isso aqui é puro algebrismo e a gente às vezes pode se perder um pouquinho por ali e tal, por aqui. Mas o procedimento é esse. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no computador. Isso a gente obtém a matriz rapidinho, direitinho no computador. E esses critérios a gente mata direto. Aí então vai ficar menos 840. Às vezes tem uma forma mais elegante de chegar lá. A ideia é trabalhar com essas desigualdades. Né?
E aí aqui aparece o KP ao quadrado. Esse aqui que é o problema. Então, quer dizer, o KP ele tem que estar nessa faixa. Tem duas soluções possíveis, é uma basca, né? Normalmente a gente resolve como identidade, como igual. No lugar da desigualdade a gente põe igualdade. Mas depois a gente tem que reverter essa desigualdade para saber. Mas o bom é que uma das raízes vai dar negativo, então essa nem nos interessa. Porque o KP tem que ser positivo, senão ele já automaticamente mataria o caso. Então esse aqui é um número menor que zero. E esse outro, esse aqui que vai dar o 1,37. Então logo, isso aqui é menos 1,37. Isso aqui é um outro número que eu não sei qual é, que eu nem calculei. É menos 15, dá menos 15. Esse aqui dá menos 15,95. Mas esse aqui não nos interessa porque o KP tem que ser maior que zero. Então, automaticamente essa restrição não é o problema. O mais importante é essa aqui. Então o KU é igual a 1,37. E veio daqui. Que é o máximo valor possível. Para o ganho. Logo é o ganho crítico. Ganho crítico ou ganho ultimativo. Certo? O resultado tem que ser o mesmo do caso anterior. E o último exercício. Diga. Oi? O fato do KP ser igual ao W1 é coincidência. Não igual, mas parecido. É só coincidência. Não é o mesmo valor. O W1 aqui seria, porque a gente usou 1,35, isso é só coincidência. Os números mais ou menos aqui fechou em... É tudo 1, 2, tudo bonitinho assim. Que fica fácil de calcular. Mais alguma dúvida em relação a isso? O próximo exercício é barbado, a gente mata VaptVupt. O próximo exercício ele reforça a localização, né? Então, aqui o objetivo então esse aqui é o lugar das raízes e esse é o diagrama de Next. Aqui eu coloquei o G0, caso a gente quisesse determinar o KU e PU, certo? Então isso aqui a questão podia ter mais umas outras subquestões que daí a gente usaria esse cara aqui, ó. Mas isso não está pedido aqui nessa questão, tá? Do jeito que está formulado. Mas daí eu vou depois usar esse G0 aqui, porque se porventura cair em algum momento histórico-cultural, como é que vocês fariam a partir daí? Então vamos lá. Eu tenho que localizar, a ideia agora é colocar letras, né? Então, vamos colocar letras. O que interessa são os polos que estão sempre plano direito. Se eu tenho esse ponto A, eu tenho
A aqui também nessa localização, A aqui também e A aqui também. Certo? Eu poderia distribuir o A em todo, é mais próximo dos polos no início. E aí seria a situação aqui, ó, A fora. Certo? Aí eu vou fazer o B em cima do... desculpe. Eu tenho dois, assim... Tem uma... O A tá. Desculpe, isso aí. Vou fazer o B em outra região. Vou fazer primeiro o B aqui, ó. Aí eu tenho a possibilidade de ter B aqui, B aqui, e aí eu tenho B aqui e B aqui. Aí eu tenho, então na situação A, eu tenho em malha fechada um polo instável em malha fechada. Todas as situações, o polo em malha aberta e instável é o mesmo. É 1. Todas elas. Então, na situação A, e o número de circulações é igual a PMF mais vamos fazer assim. O número de polos em malha fechada é igual a N mais o PMA. Certo? Então, a situação A, eu tenho apenas um polo em malha fechada, instável. Porque os outros todos estão bonitinhos no semiplano esquerdo. Então, isso aqui implica que o N é igual a zero. N igual a zero é nenhuma circulação. Então, N igual a zero é aqui, ó. Não circula. Nessa faixa, aqui N igual a 1, que é a circulação no sentido horário. N igual a zero, não tem nenhuma circulação. E nessa região aqui, o sentido é anti-horário e eu tenho uma circulação negativa. Aqui é no sentido horário, eu tenho uma circulação N igual a 1, certo? Então vocês podem pegar e dividir os N's, colocar N's, faixas dos N's, e aí automaticamente a gente tem. O A, então, é a situação que eu tenho apenas um polo instável. O B é a situação que eu tenho dois polos instáveis. Então, isso implica, então, a fórmula sempre é a mesma. O N vai ter que ser igual a 1, porque eu vou ter que ter N mais PME, 1 mais 1 dá 2. Certo? E são esses dois aqui, ó. Aí, quando, digamos, esse aqui seria o B, tá? B seria aqui, ó. Mas eu tenho uma situação intermediária. Eu não deveria ter usado B aqui. Vou pôr C, tá? Vou pôr C aqui. Aqui vou pôr C. Aqui eu vou pôr C. E vou pôr o B, em que eu tenho um exatamente em cima aqui. Eu tenho uma coisa assim, ó. O B estaria aqui, ó. Então esse aqui vai ser o C. O B em cima do diagrama. É a primeira vez em cima do diagrama. Então eu tenho um polo exatamente aqui em cima na origem. Cruzando.
Então, o B está bem em cima do diagrama de Next. Aí vou aumentando, tal, ver o C. E agora o D vai ser a situação aqui, ó. Aqui e aqui. Faltou colocar o B aqui no... Aí eu tenho aqui o B, o C, não D. D. O D é a situação em cima aqui, ó. Esse é o D. O D também está em cima. E agora o último é o E. O E. Nós não temos nenhum polo instável em malha fechada. Ou seja, todos os polos estão no semiplano esquerdo. Para isso acontecer, o N tem que ser igual a menos 1. Então, a minha sugestão é que vocês façam as faixas de N. Eu fiz aqui. Faixas de N. Aonde, se o menos 1 estiver em cima, nas regiões de transição, que é aqui e aqui, é o menos 1 em cima do eixo imaginário. Tem essa situação aqui do B e a situação do C. Do D. O B e o D são essas duas situações aqui. E era isso que eu tinha para falar para vocês em relação a este exercício número 10. Alguma dúvida? Então vou parar a gravação.